A passagem que vamos ler hoje está no livro de 2 Timóteo, do versículo 1 ao versículo 7 do capítulo 2. O livro de Timóteo é um dos livros que eu mais gosto de toda a Bíblia. Lá onde Paulo endereça Timóteo, ele dá conselhos, ele fala sobre como ele deve se portar, como ele deve agir na igreja que ele está pastoreando sem a presença do apóstolo Paulo. Bom, ele começa o versículo dizendo, em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos. Paulo inicia esse capítulo dizendo a importância da oração na vida do cristão. É uma prática que deve ser feita constantemente, é algo que nós não devemos nos abdicar, é algo que nós devemos fazer e praticar. E a recomendação dele para Timóteo e para todos que possam estar naquela carta. Versículo 2. Em favor dos reis e em todos que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. A oração, ela é algo que pode facilitar a nossa vida. A oração é algo que pode nos conduzir a uma vida melhor, a uma vida mais fácil, a uma vida debaixo da liderança de Deus. Ele deixa até exemplificado aqui como ela pode influenciar a nossa vida diretamente com os nossos governantes. Lá em Romanos, no capítulo 13, no versículo 1, nós sabemos que Paulo diz que toda a autoridade é constituída por Deus. E praticar oração e fazer a oração para que Deus revele a sua bondade, revele o seu plano para os nossos governantes, demonstra que a oração pode ser um facilitador. E lá no versículo 3 ele diz bem assim, isso é bom e agrada a Deus, o nosso Salvador. Então nós não devemos ter medo de pedir, nós não devemos ter receio de fazer oração a Deus. Algumas vezes pensamos, nossa, mas será que Deus se importa com isso? Ai, mas Deus está ali tão grande, tão distante, será que Ele se importa com meus desejos? Será que Ele se importa com aquilo que eu estou passando? Às vezes é um negócio tão pequeno. E Paulo deixa bem claro, isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador. Então pratique a oração. Faça oração. Continuando no versículo 4, ele disse, cujo desejo, ou seja, o desejo de Deus, é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Apóstolo Paulo aqui demonstra qual que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao arrependimento, todos os homens conheçam a verdade do Evangelho, entreguem sua vida diante de Deus e que voltem ao seu propósito original, adorar e servir a Deus. Versículo 5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Aqui é o suprassumo da teologia de Paulo. Aqui é onde Paulo deixa uma declaração e uma afirmação para Timóteo e para todos aqueles que possam ler. A salvação, ela é feita somente através de uma pessoa. A salvação só tem um caminho. Não são obras, não são aquilo que eu posso fazer, não é aquilo que eu posso comprar, não é aquilo que eu posso barganhar. A salvação é feita através, única e exclusivamente, de Jesus Cristo, o homem. E é interessante que ele deixa enfatizado aqui a humanidade de Jesus Cristo. Ele deixa evidenciado que a humanidade dele tem um papel fundamental para a nossa salvação. O fato dele ter vindo, dele ter se entregado, dele ter morrido por nós, dele ter passado por tudo que nós passamos, dele ser tentado, dele ter tido a oportunidade de pecar e não tendo feito. Isso demonstra que é de suma importância para Deus. E nós entendemos um pouco disso lá em Romanos, onde ele fala sobre o primeiro Adão, onde Adão pecou e estava representando toda a humanidade, e onde Cristo morreu pelos nossos pecados, e ali na cruz ele estava representando toda a humanidade, onde Adão é o primeiro Adão e Jesus Cristo é o segundo Adão. Então, se nós pecamos em Adão, lá no Éden, Jesus Cristo pagou o preço por nós naquela cruz. E no versículo 6 ele diz assim, ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo em momento oportuno. Ou seja, ele veio na melhor hora, na Pax Romana, onde o evangelho seria disseminado, onde tinha uma língua única, um império forte que poderia embasar estradas boas para levar o evangelho, e ele comprou a nossa liberdade com a sua vida naquela cruz. E no versículo 7 ele diz assim, e eu fui escolhido como pregador e apóstolo para ensinar os gentios essa mensagem a respeito da fé e da verdade. Não estou mentindo, digo a verdade. E foi por isso que Paulo foi incumbido de sua missão, pregar o evangelho da cruz, a morte de Jesus Cristo, que ele é o único caminho. Ele morreu, ele comprou a nossa liberdade com o sangue. E aqui eu deixo para você essa reflexão. Paulo sabia qual era seu chamado, qual era seu ministério. Paulo sabia por que foi constituído apóstolo. E você? Pregue a palavra. Deus te chamou para isso.